estudante, seja muito bem-vindo ao canal Matemática Show. Me chamo Fabiano Moura e hoje serei seu professor de matemática. Nessa aula falaremos sobre números inteiros, conteúdo dado lá no 7º ano do ensino fundamental. Não sai daí não que você vai entender tudo sobre números inteiros e guardar no coração essa aula. Galera, no nosso dia a dia é muito comum vermos números positivos e negativos. Fabiano, explique isso melhor. Por exemplo, quando você vê uma temperatura abaixo de zero, o que aparece lá no termômetro? Um número negativo. Quando, infelizmente, você vai ver o saldo da sua conta bancária e está lá, estou devendo R$500, o que vai aparecer lá no saldo? Um saldo negativo. Beleza? Tranquilo, aí você está acompanhando a tabela do Campeonato Brasileiro. E aí você vê que seu time está com saldo de gols negativo. Tá? Então é uma outra categoria de números que alguns alunos ainda não estão acostumados, mas que vemos no nosso dia a dia. E quando vemos números positivos, negativos, incluindo o zero, estamos falando de números inteiros. Belezinha? Tranquilinho? Assim como o conjunto dos números naturais, os números inteiros também têm sua simbologia. Então, vamos estudar números inteiros agora. Vem aqui comigo, galera. Olha só. A representação dos números inteiros é através da letra Z barra. Representa o conjunto dos números inteiros. Tá? O conjunto dos números positivos, negativos, incluindo o zero. Galerinha, aqui está de forma tabular, ou seja, entre chaves, o conjunto dos números inteiros. Ele é infinito tanto para a direita do zero, quanto para a esquerda do zero. A esquerda do zero é a parte negativa. Beleza? Então, ó, a esquerda do zero é a parte negativa do conjunto dos números inteiros. A direita do zero é a parte positiva. Tranquilo? Beleza? E aí, galera, você pode reparar aqui, ó, se eu tenho um positivo, eu tenho um negativo. Se eu tenho dois positivos, eu tenho dois negativos. Se eu tiver 1 milhão à direita do zero, 1 milhão positivo, eu também posso ter 1 milhão negativo à esquerda do zero. É um conjunto infinito. Belezinha? Tranquilinho? E aí, galera, eu vou representar para vocês agora subconjuntos desse conjunto aqui. Beleza? São conjuntos que estão ali dentro e que pode aparecer em algum exercício. Por exemplo, se você tiver um Z asterisco. Fabiano, Z asterisco, o que é isso? Z asterisco é o conjunto dos números inteiros e todo conjunto que tiver um asterisco, o que ele faz? Ele exclui o zero, ele retira o zero. Então, o Z asterisco seria infinito, beleza? Para a esquerda. Vou copiar esse aqui, ó. Menos 3, menos 2, menos 1. Zero vai entrar? Não. 1, 2, 3, infinito. Tranquilo, galera? Até aqui? Belezinha? O que eu fiz, Fabiano? Eu tirei o zero. O asterisco manda retirar o zero e excluir o zero do conjunto. Tranquilo até aqui, galera? Belezinha nessa representação? Agora, se eu tenho Z barra asterisco mais, ou seja, o conjunto dos números inteiros positivos, tá? Tem um asterisco, então o zero não entra, tá? Se eu não tivesse o asterisco, galerinha, o zero não é positivo nem negativo, guarda no coração, ele também não entraria. Que aqui é só os inteiros positivos, ou seja, à direita do zero. E quem são eles, Fabiano? 1, 2, 3, 4, 5, blá, 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 infinito. Belezinha, galerinha? Tranquilinha até aqui? Então vamos continuar. Se eu tiver um Z barra asterisco menos, aí ao contrário. Aí são os números inteiros negativos, excluindo o zero, beleza? Ou seja, tudo que está à esquerda do zero. Como é infinito para a esquerda, vou começar com a reticência. Belezinha? Tranquilinho? Aí você pode colocar aqui, ó, menos 3, menos 2, menos 1 e fechar a conta. Tranquilo, galera? Beleza? Aqui é a representação do conjunto dos números inteiros. Ok? Tranquilo? Esse conjunto foi representado entre chaves, de forma tabular, mas ele pode ser representado na reta numérica. Então vem aqui comigo, vamos conhecer a reta numérica dos números inteiros. Vem, reta numérica, Z barra. Então tudo que está aqui foi transportado para uma reta numérica. Beleza? Tranquilo? E aí, galera, algumas informações importantes que eu vou passar para você, foca aqui nessa reta. Galera, à direita do zero são os números positivos. À esquerda do zero, os negativos.
Beleza? O conjunto dos inteiros, ele cresce para a direita. Sério, Fabiano, sério. Então, quanto mais à direita for o número, maior ele é. Beleza? Tranquilo? Então, à direita do zero fica fácil perceber quais são os maiores números, não é? O 2 é maior que 1, o 3 é maior que 2, o 4 é maior que 3 e assim sucessivamente. Ou seja, quanto mais à direita for, maior é o número. Tranquilo? Beleza? E quanto mais à esquerda, menor o número. Tranquilo, galerinha? Belezinha? Então, qual é o menor número inteiro positivo? O 1, que é o cara que está mais à esquerda na parte positiva. Qual é o menor número inteiro negativo? Eu não consigo determinar. Por quê, Fabiano? Porque quanto mais à esquerda, menor é o número. Beleza? Então aqui tem menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 1 milhão, menos 1 trilhão, menos infinito. Eu não consigo determinar qual é o menor. Porque quanto mais à esquerda, menor ele é. Beleza? E aí, quanto mais à direita, maior ele é. Aí, guarda no coração isso. Se eu estou aqui nos números negativos, qual é o número negativo que está mais à direita? É o menos 1. Beleza? Tranquilo? Então, o maior número inteiro negativo, quem é? O menos 1. Fabiano, tem um outro jeito de eu determinar qual é o maior número inteiro? Se eu tiver que fazer uma comparação entre números inteiros, tem. Quem tiver à direita, na reta numérica, é maior. Beleza? Quanto mais à direita, maior. Ou seja, quanto mais próximo do zero, maior é o número inteiro negativo. Ok? Belezinha, galera? Se embola um pouquinho nessa questão dos números negativos. Tá? Se eu tiver, por exemplo, aqui, ó, menos 6 e menos 2. Quem é maior? Galerinha, o menos 6 estaria aqui, não é? E o menos 2 está aqui. O menos 2 está mais próximo do zero. Então, o menos 2 é maior. Então, esse carinha aqui, ó, ele é maior. Beleza? Tranquilo? Deixa eu colocar aqui o símbolo direitinho, né, Fabiana? Você colocou menor, você falou maior, colocou menor. Então, tá sempre aberto para o maior. Correto, galera? Belezinha até aqui? Uma outra observação que eu quero falar sobre os números inteiros. Um número inteiro negativo vem com sinalzinho de menos. Um número inteiro positivo, ele pode estar com um sinal de mais ou pode estar sem sinal. Sério, Fabiano? Sério. Então quer dizer que se eu tiver um mais 5, é a mesma coisa que 5. Beleza, galera? Tranquilo até aqui? Números inteiros é difícil? Guarda no coração a aula. Não é difícil. Presta atenção. Beleza? E através dessa reta numérica aqui, galera, eu consigo comparar os números, ver quais são maiores e menores e consigo determinar módulo de um número e números opostos ou simétricos. Sério, Fabiano? Sério. Vem aqui comigo, ó. Módulo ou valor absoluto de um número inteiro. Galera, o módulo ou valor absoluto de um número inteiro é você representar o número entre barrinhas. Tranquilo? Então tá aqui, ó. Menos 3 entre duas barrinhas. Então eu estou querendo determinar o módulo ou valor absoluto do menos 3. Fabiano, o que é isso? Como é que eu sei? Galera, módulo ou valor absoluto de um número inteiro é a distância dele em relação ao zero. Sério? Sério. Então, se eu quero o módulo de menos 3, você vem aqui na reta, ó. Menos 3 está a 1, 2, 3 casas do zero. Então, o módulo de menos 3 é 3. Beleza? Tranquilo? Facinho, né? Módulo de 2. O 2 está entre duas barrinhas. Então, eu quero o módulo de 2. Então, você acha o 2 na reta numérica e vê qual a distância dele em relação ao zero. Do 2 para chegar no zero, ó, quantas casas? 1, 2 casinhas. Então, galera, módulo de 2 é igual a 2. A mesma coisa aqui, ó, módulo de 5. Repara, do 5 para chegar no zero, são quantas casas que eu vou andar? Ó? 1, 2, 3, 4, 5. São 5 casas. Fabiano, tá fácil perceber esse negócio de módulo, tá fácil. Se você prestou atenção, tá fácil perceber. O que, Fabiano? Módulo ou valor absoluto de um número é só você representá-lo sem sinal. Tranquilo? Beleza? Então, se você pega aqui, ó, módulo de menos 5, quanto dá? 5, porque ele está a 5 casas do zero. É a distância dele em relação ao zero na reta numérica. Beleza? Módulo de 200, assim, 200. Módulo de menos 100,
100. Beleza até aqui, galerinha? Tranquilinhos? Estão conseguindo entender? Então vamos aqui, ó. Números opostos ou simétricos tem a ver também com distância em relação ao zero. Sério? Sério. Mas aí você guarda no coração. Opostos ou simétricos, os números estão em lados opostos. Sério, Fabiano? Sério. Quais são os lados opostos aqui na reta numérica? O lado positivo, que é a direita do zero, e o lado negativo, que é a esquerda do zero. Então, o número negativo ele vai ter um oposto positivo. O número positivo ele vai ter um oposto negativo. Oposto ou simétrico. E como é que eu determino o oposto ou simétrico de um número? Fala para mim. Ai, meu Deus, eu não sei o que fazer. Vem aqui comigo. Números opostos ou simétricos é a distância do número em relação ao zero, tá? Números que estão a uma mesma distância em relação ao zero. Por exemplo, qual o simétrico de menos 3? Aí você vem aqui no menos 3, ó. Do menos 3, vou utilizar a reta numérica, que tem a ver com a reta numérica, vou utilizar essa aqui, ó. Do menos 3 para chegar no zero, são 1, 2, 3 casas, tá? Se eu quero o oposto ou simétrico, o oposto do menos 3 vai estar do outro lado. Então, eu quero saber qual é o número que está do outro lado, do lado oposto, do lado direito do zero, que tem uma mesma distância que o menos 3 em relação ao zero, ou seja, que está a 3 casas em relação ao zero. Aí você vem aqui, ó, o 3. O 3, ele está do lado oposto do menos 3 e também está a 3 casinhas do zero. Logo, o 3 e o menos 3, eles são simétricos ou opostos. Então, qual o simétrico de menos 3? 3. Beleza? Fabiano, ainda não entendi. Vamos lá. Qual o oposto de 4? O 4 está aqui. Beleza? O 4 está a 1, 2, 3, 4 casas do zero. O oposto do 4 tem que estar do lado oposto, ou seja, do lado negativo, e também tem que estar a 4 casas em relação ao zero. E quem vai ser esse cara? O menos 4, que está a 1, 2, 3, 4 casas em relação ao zero. Então, o 4 e o menos 4, eles são simétricos ou opostos. Logo, o oposto de 4 é o menos 4. Fabiana, agora eu entendi. Para eu determinar o simétrico é só inverter o sinal. É isso aí. É isso aí mesmo. O oposto ao simétrico é você inverter o sinal do número. Sério, Fabiano? Sério, ó. Qual é o oposto do menos 3? Mais 3. Qual é o oposto do 4? Menos 4. Belezinha? Quando eu falar oposto ao simétrico é a mesma coisa, tem o mesmo significado. Beleza? Então, qual o simétrico de menos 20? É só inverter o sinal do carinha. O simétrico de menos 20 é o mais 20. Fabiano, você não colocou sinal. Não precisa de sinal. Um número positivo, ele não precisa do sinal. Se ele está sem sinal, subentende-se que ele é positivo. Beleza, galera? Tranquilinho? Essa é a parte introdutória de números inteiros. Existem operações com números inteiros. Beleza? Então, para você entender a parte inicial de números inteiros, se você chegou até aqui, eu tenho certeza que entendeu. Chegamos ao final de mais uma aula aqui no canal Matemática Show. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham curtido. Se você assistiu na sua conta do Google, vai lá, dá uma curtida, dá uma comentada. Beleza? Acesse aí o canal Matemática Show, acompanhe o canal Matemática Show. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui. Beleza? Na descrição dessa aula eu vou colocar o link das aulas de operações com números inteiros que já temos disponíveis. Um grande abraço e até a próxima aula. Valeu, galera!